é algo que Deus está abençoando grandemente. Espero que a gente continue nesse projeto aí, com teu apoio, claro, podendo, de acordo com a tua necessidade, porque aí onde tu tá, né, não é mais do nosso polo, mas onde tu tá sempre tá ajudando. E a internet não é muito boa, e mesmo assim, sempre dá um jeito de ajudar a gente. Então, pessoal, sintam-se abraçados por essa maravilhosa pessoa, e é contigo agora, meu amigo. Opa, então vamos lá, né? Em primeiro lugar, Maranata, a todos. É um prazer muito grande. Feliz semana. Deixa eu desativar bem aqui só a notificação do WhatsApp Web para ele não ficar buzinando muito aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora melhorou. Para nós é um prazer muito grande, né? Começar essa semana. Temos tentado acompanhar, sempre que possível. Essa tarde a gente acompanhou o Nisto Cremos também. E eu quero começar com todos aí, indo à palavra de Deus. Para isso, eu quero convidar você a orar. E aí, depois dessa oração, a gente vai explicar um pouquinho como vai ser a nossa dinâmica, tá? Das atividades aqui para esse treinamento do Nisto Cremos, tá bom? Então, do jeito que você está, quero convidar você a fechar os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome, porque tivemos um sábado aprazível. Foi muito bom estar na Tua presença, podermos falar do Senhor, passar tempo com pessoas que são especiais para nós e pessoas que são especiais para Ti. Ajuda-nos, Senhor, agora nesse momento de uma nova semana, colocarmos tudo o que temos e o que somos em Tuas mãos, entendendo que nós somos Teus, que o Senhor é soberano, que o Senhor reina nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra, mas também deseja reinar e habitar em nosso coração. Que o Senhor fale conosco nesse momento através do estudo da Tua palavra, que o nosso desenvolvimento aconteça principalmente para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. É em nome desse Salvador que nós oramos hoje e sempre. Amém. Meus amigos líderes, eu quero começar explicando um pouquinho da dinâmica que a gente vai fazer, depois nós vamos para alguns versos da Bíblia, e então nós vamos para o momento do seminário, tá? Nós temos 2 palestras juntos, 2 momentos juntos, um acontecerá agora pela noite, e o próximo nós estamos organizando aí com o Distrital, se nós continuaremos num outro período da noite, ou se em outro horário, mas de qualquer forma nós teremos 2 momentos juntos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos seguir um pouco da dinâmica que vocês já estão seguindo com os demais líderes, né? Junto com o pastor, com o Joelso, que já cuidaram dessa parte do Nisto Cremos. Então, a gente vai seguir um pouco essa dinâmica da gente fazer juntos o estudo daqueles slides, um pouco ali resumido do que estão nas páginas do livro do Nisto Cremos, e logo depois nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia juntos também ali, e eu queria fazer com vocês uma aplicação de algumas questões, tá? De algumas questões sobre esse tema, sobre esse assunto, já preparando a gente para o momento, quem sabe, da nossa avaliação. Então, eu separei algumas questões. As questões que eu vou passar vai ser somente sobre as crenças 8, 9 e 10, que são as crenças a qual eu estou responsável. As demais nós não faremos, tá? Vai ficar com aquele estudo que nós já tivemos com os outros líderes, mas a 8, 9 e 10 nós faremos algumas questõezinhas. Não serão muitas, mas eu vou separar algumas para a gente fazer no nosso segundo encontro. Nesse primeiro encontro, nós vamos fazer apenas a análise de 2 crenças, tá? A crença de número 8 e a crença de número 10. A crença de número 9 nós faremos no segundo encontro. Por que, Jalbert? Porque as crenças de números 8 e 9, elas são crenças muito profundas teologicamente, que fala sobre o grande conflito e fala sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo, que envolve a própria natureza do nosso Salvador. Cheguei nunca nesse lugar aí. Por essa razão, a gente não vai colocar juntos as crenças 8 e 9. Nós faremos as crenças 8 e 10. A 10ª tem relação com a experiência da salvação.
com as fases que a gente passa nesse sentido da salvação. Tá? Então, nós vamos fazer a 8 e a 10, elas se relacionam muito, porque a experiência da salvação ela está intimamente ligada com a questão do grande conflito. Então, nós vamos fazer essas duas nesse primeiro encontro. No segundo encontro, nós faremos a crença de número 9, vamos nos aprofundar nela, e faremos também algumas questões para simular um pouco o nosso momento de avaliação, que vai ser oferecida lá pelo Ministério de Desbravadores e Aventureiros da Associação Sul do Pará. Tá bom? Então, eu quero convidar você, primeiramente, a abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela, seja no seu dispositivo móvel ou de maneira física, tá? Pegue aí a sua Bíblia e abra no livro de Provérbios, tá? Nós vamos ler juntos, então, a palavra no livro de Provérbios, capítulo 4, tá? Capítulo 4. E logo em seguida nós vamos para o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 16, tá bom? Então, Provérbios capítulo 4, no verso 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Quem já deu estudos bíblicos deve lembrar que esse texto a gente costuma falar também sobre a questão do conhecer a verdade, do conhecer a palavra, que ela vai se acrescentando dia a dia, até que em um momento se torna tão claro, tão óbvio, tão aparente ali e tão natural como a luz do dia, tá? Então, eu estou hoje aqui para somar com você. O que nós vamos falar aqui pode não abordar todas as páginas desses capítulos, como a gente já percebeu em outras palestras que a gente teve, né? Seja do manual administrativo, seja salvação e serviço, nisto cremos, a gente percebe que às vezes não aborda todos os pontos ali, mas para nós é importante a gente somar um pouquinho com a experiência um do outro. E lembre-se, nós chegaremos nesse dia perfeito, nessa luz da manhã, quando cada um de nós também formos investidos na nossa classe de líder. E Deus há de estar conosco aqui, porque pedimos a presença dele, e quando nós vamos para João capítulo 16, a gente percebe ali Cristo falando sobre a obra do Espírito Santo, e diz lá no verso 13 assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então a gente percebe que o Espírito Santo também tem um papel muito bonito de nos revelar, de nos instruir, de nos ensinar. Então hoje nós estudaremos um pouquinho mais e eu quero agora convidar você para ir propriamente para a nossa palestra aqui, tá? Então vamos aqui a nossa palestra. Eu vou tentar compartilhar a tela, espero que eu não me embanane todo. Vou tentar apresentar aqui, tá? Ok, vocês veem bem aí a tela? Alguém ativa o microfone, que a partir desse momento eu não estou vendo mais o rostinho de vocês. Tranquilo, né? Então, ok. Então vamos lá. Nós entramos, vocês devem lembrar que quando nós falamos de Nisto Cremos, ele é um livro em que compõe ali 28 crenças fundamentais da Bíblia, elencadas em 6 doutrinas, tá? Em 6 doutrinas. Nós estamos estudando a doutrina da salvação agora, tá? A partir do capítulo 8, 9, 10 que nós estamos juntos aqui, nós estamos vendo a doutrina da salvação. Nós vimos nessa tarde um pouquinho da doutrina do homem, quando nós tivemos a palestra com o nosso ancião e líder Joelson, mas agora nós estamos falando sobre a doutrina da salvação, o grande conflito. E você já conhece, essa crença em especial, a crença 8, ela tem que ser a nossa crença mais, talvez assim, que a gente mais domine, porque o próprio surgimento da nossa igreja, a gente fala assim, com esse nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela vem nesse contexto. Todo o nosso plano de fundo, todo o nosso background está relacionado com a crença do grande conflito, tá?
claro que o entendimento que os pioneiros tiveram com respeito à divindade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, foi se consolidando com o tempo, mas tudo isso envolvendo a própria dinâmica da salvação, do conflito entre o bem e o mal. E quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que a gente tem, desde o início, essa luta. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre o trilema de Epicuro, em uma parte que vai ser importante, a gente entender sobre Cristo e o mal, tá? Mas o especial é para nós entendermos a seguinte pergunta: por que que Jesus veio a esse planeta? Quem está acompanhando aqui a lição de jovens, né? Claro que é de adultos também, esse trimestre nós estamos equivalentes, mas quem acompanhou a lição de jovem e pôde comentar esse sábado pela manhã, você deve lembrar que a gente estudou um pouquinho sobre patriarcas e profetas, não ali de maneira direta na lição, mas alguns dos comentários a gente pôde usar, né, material de auxílio, patriarcas e profetas, para nós entendermos essa questão da vida, morte, ressurreição na área do ser humano. E então a pergunta é, por que que Jesus Cristo veio a esse planeta? E a gente pode responder de maneira rápida, direta, Jesus veio para nos salvar. Mas a pergunta é, por que que precisava ser Jesus? Em que contexto? As profecias que se relacionam com a vida e ministério de Cristo, tanto quando nós falamos da questão celestial, quanto quando Cristo veio a esse mundo como um de nós precisamos entender. E quando nós vamos para Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, e quando nós olhamos também como plano de fundo, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, 17, a gente percebe essa luta, esse conflito entre duas forças antagônicas, entre o bem e o mal. E nós temos aqui uma peça-chave. De um lado nós temos Satanás, o adversário, e do outro lado nós temos Miguel, Jesus. Então nós vemos esse conflito em que é representado no Antigo Testamento, Isaías 14, Ezequiel 28, isso é muito importante a gente lembrar. De maneira profética nós temos a imagem de reis, tá? Seja uma referência a Tiro e Sidom, ou seja uma referência à Babilônia. Quando nós olhamos para esse contexto, essa expressão Babilônia, ela vai percorrer a Bíblia como um todo, desde o momento da construção da torre, né, desde o momento da construção da torre, proveniente ali dos filhos de Caim, que ali nós já temos uma separação, nós não vamos nos aprofundar nessa questão de filhos de Caim e filhos de Sete, porque isso já vai falar um pouquinho mais para uma outra crença que já é o pessoal das classes seguintes, né, quando a gente for falar sobre o remanescente e a sua missão. Então a gente não vai aprofundar nisso, mas nós vemos que tem um conflito de pessoas aqui na Terra que seguem a Jesus, a Miguel, e pessoas aqui na Terra que seguem ao adversário, que é Satanás. O significado de Satanás é adversário. E toda essa luta começa lá em um conflito celestial, em um conflito que envolve todo o universo, é um conflito cósmico, é uma guerra universal mesmo, em que afetou todos os seres, tá? Todos os seres foram afetados por isso. O adversário, ele era um anjo, e ele começa a enredar outros anjos com mentiras, porque ele, devido à sua beleza, devido ao seu orgulho, ele queria ser maior do que o próprio Miguel, do que o próprio Cristo. E então, ele queria colocar o seu trono acima das estrelas, queria colocar o seu trono acima do trono do próprio Deus, e aí a criatura querendo assumir o papel do Criador e até mesmo transpor o papel do Criador, ficar acima do próprio Criador, começa então um conflito que envolve, em especial, nós seres humanos, por alguns motivos. Um deles, porque existia um certo ciúme pelo fato do adversário não poder criar você e a mim, assim como o nosso Deus o fez. Segunda razão, porque nós somos a feitura de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E então Satanás, ao ser expulso do céu, e você pode se aprofundar lendo Apocalipse capítulo 12, quando Satanás ele é expulso do céu com a terça parte dos anjos, ele então decide vir ao nosso mundo
para nos destruir. E então você conhece a história em que Satanás usa um animal belo, né, para atrair a atenção do ser humano. E então, depois de vários artifícios para enganar, tentando distorcer a própria verdade, a própria palavra, a gente percebe então Satanás tentando destruir a humanidade. E Gênesis capítulo 3 é onde mostra essa ruptura, tá, em que traz o ser humano. Gênesis capítulo 1 e 2 você percebe o ato da criação, inclusive da criação do ser humano, mas Gênesis capítulo 3 já é a ruptura. Nós já temos ali um hiato, uma separação. E nesse interim, nós temos uma promessa que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu gostaria de ler com você, vou pegar aqui a minha Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós vemos então a expressão: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, no caso, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça. A cabeça de quem? A cabeça da serpente, que simbolizava Satanás, o diabo, o adversário. E você, se referindo à serpente, aqui é uma sentença que Deus está falando para a serpente, e você, serpente, ferirá o calcanhar desse descendente. Então nós vemos aqui a promessa de um filho que resgataria a humanidade, que colocaria a humanidade, os seus pais, de novo no jardim, porque assim como a rebelião no céu trouxe a expulsão de Satanás e seus anjos, a rebelião, a desobediência, a aceitação a Satanás no Éden, ao invés da lei de Deus e do nosso Salvador, acontece que o primeiro casal também precisou ser expulso do jardim. Então a promessa do filho faria com que esse casal, com que toda a humanidade voltasse para o Éden, voltasse para o jardim. E aqui está o ponto. Eles esperavam então esse filho. E esse filho se cumpre profeticamente em Jesus Cristo. Um único que poderia resgatar você e a mim. Agora, é interessante nós pensarmos nisso aqui. Quando nós falamos sobre o pecado, né, que fez com que Satanás e os seus anjos não tivessem mais lugar no céu, e Adão e Eva e todos os seres humanos não tivessem mais lugar no jardim do Éden, é nós entendermos esse conceito do que é pecado. Nós não vamos nos aprofundar aqui, porque esse dá um estudo muito interessante, mas muito longo também. Mas quando nós olhamos para o pecado, nós temos que ter alguns textos chaves. E um deles, que nós colocamos primeiro aqui, é Romanos capítulo 14, verso 23, que diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tá? Então, o pecado, ele é aquilo que se opõe a Deus. Tudo que vai se opor a Deus e a sua vontade é pecado. A transgressão dos mandamentos, ou da lei de Deus, ele é, como diz o próprio Nisto Cremos, um resultado imediato da falta de fé. E isso, então, vai quebrar o relacionamento entre o ser humano e o seu Criador. Acontece, então, que João capítulo 14, verso 15, mostra para nós que aqueles que desejam manter o vínculo, o relacionamento com o seu Criador, a criatura que quer manter o vínculo com o seu Criador, guarda os seus mandamentos. Então, João capítulo 14, 15 e 10 mostram para a gente a relação que existe entre obediência e amor, relacionamento. E nós vemos no livro de Deuteronômio que existe também uma relação de obediência e vida, em que Deus chama até os céus, né, todos os astros e a terra para colocar, né, diante de nós a escolha entre a vida e a morte. Obedecer seria sinônimo de vida e desobedecer seria sinônimo de morte. Porque quando nós obedecemos, nós permanecemos ligados a Cristo. João capítulo 15 fala sobre a videira. Nós permanecemos ligados, então nós temos vida. Quando nós desobedecemos, nós somos desligados da videira. E não há vida no ramo fora da videira. Ele não vai servir para mais nada, senão para ser jogado fora, para ser queimado. Então a gente percebe que existe uma relação entre obediência e amor, e obediência e vida, tá? Isso nós percebemos no livro de Deuteronômio, no livro de João. Isso é importante a gente pegar esses detalhes, que isso pode fazer, sim, a diferença na hora da gente fazer uma leitura na nossa prova, tá? Como aquela frase que talvez já virou até clichê, que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Só que essa pergunta, essa expressão, ela pode vir de uma maneira muito mais profunda.
em um texto que a gente, quando lê, vai precisar extrair essa informação, se uma posição de Deus com relação a algo que está ali naquele texto se refere a Deus amar o pecador, ou se Deus está sendo conivente com o pecado. Então a gente precisa prestar atenção nisso para não cair no deslize, né? Não correr a chance da gente deslizar ali na questão e acabar interpretando errado a questão e marcando algo que não é verdadeiro, tá? Então a gente percebe que a lei de Deus, e aqui eu não quero usar expressões além dessa que a gente vai falar aqui sobre lei moral, eu não quero falar sobre lei moral, lei cerimonial, nada disso, tá? Até porque essa questão, quando a gente fala de lei cerimonial, é algo muito mais extenso, que às vezes a gente fala de lei cerimonial como se fosse algo simples que envolvesse uma série de rituais e que ficou para trás. E a gente faz com que algo que provém de Deus seja passageiro, seja menor, menos importante. Quando a gente fala sobre Deus, sobre seu caráter, sobre sua lei, a gente percebe que ele é todo poderoso, todo grandioso, todo amoroso, todo sabedor. Então, quando Deus faz algo, a gente não pode tentar ali ficar pesando, isso aqui era menos importante, isso aqui passa a ser mais importante, mas quando a gente fala sobre a lei de Deus, Cristo como regente do universo, Deus ele institui diversas leis para manter a ordem. E a lei de Deus expressa para o ser humano, de uma maneira muito conhecida, são os 10 mandamentos, tá? E o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 4, esse aqui é o outro verso que a gente precisa levar em conta, além daquele de Romanos, é que o pecado não somente é aquilo que não provém da fé, mas o pecado também mostra para nós de maneira prática, no dia a dia, que pecado é transgressão da lei. Quebrou a lei, isso é pecado. Quebra-se o relacionamento. Existe ali, então, desobediência, tá? E quando nós vamos para Mateus capítulo 24, e quando nós vamos para 1 João capítulo 3, a gente percebe uma palavra grega chamada anomia, tá? Que se refere diretamente com a lei. Quando não há lei, anomia, então há pecado, há distanciamento. É por isso que quando a gente ouve lá no Antigo Testamento que aquele que não guarda a lei, aquele que não ouve os profetas, o povo acaba se corrompendo. Lembra desse verso? Onde não há profecia, o povo perece e se corrompe, e aquele que ouve, né, os testemunhos, a palavra, tem prosperidade. E João ele vai complementar isso dizendo que é prosperidade e saúde. Então, nessa questão do conflito cósmico, o ponto central foi um ataque à lei, porque a lei é o caráter de Deus. Então, quando Lúcifer, né, como alguns conhecem, o Satanás, adversário, o diabo, o inimigo de Deus, quando ele ataca Miguel, ele está atacando o seu amor, ele está atacando o seu caráter, ele está atacando a sua lei. Ele faz parecer que Deus não é amor, ou que Deus não é justo, ou que Deus não tem o poder para fazer algumas coisas, como foi uma artimanha dele dizendo para alguns anjos que esses anjos tinham ido longe demais para que Deus pudesse perdoá-los, sendo que ainda existia chance e oportunidade de salvação até mesmo dos seres celestiais antes dele vir à Terra para nos afetar com os seus enganos, tá? Então aqui mais uma vez falando sobre a questão da obediência, mas agora com relação a Cristo. Cristo, quando veio a esse mundo, ele precisou seguir para mostrar para nós como exemplo, para mostrar para Satanás, o seu adversário, para mostrar para todo o universo de que Deus é amor, de que a sua lei é santa, justa e boa, e de que quando nós obedecemos, nós temos vida e vida em abundância, como diz João capítulo 10, verso 10. E para reforçar a promessa de que nós vamos voltar para o nosso jardim, que um dia foi tomado por consequência do pecado. Então a vida de Cristo mostra que todas as tentações que ele passou, ele era obediente e submisso unicamente à vontade do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, tá? Então, Cristo também mostra a dependência do Pai, e assim nós precisamos seguir esse exemplo, dependendo do Pai, para conseguir derrotar o inimigo, tá bom? Aí tem o ponto clímax desse grande conflito, que é a questão do Calvário, tá? A cruz, ele é o clímax, ele é o ponto máximo ali. Quando Jesus ele morre na cruz, ele sentencia de uma vez por todas, né, em um sacrifício perfeito, em um sacrifício capaz de nos restaurar para os seus braços de amor. E nós vamos ver Paulo falar a respeito disso, que nós vamos ser adotados, né, nós vamos passar a ser adotados por Cristo. Isso é interessante,
quando nós vemos que nós somos filhos de Deus numa questão de criação, pelo fato de sermos criatura deles, mas nós deixamos de ser filhos de Deus por causa do pecado, e com a cruz de Cristo, quando Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, isso é importante, nós vamos falar no nosso segundo encontro sobre a ressurreição de Jesus, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé, como o próprio apóstolo já fala isso no Novo Testamento para nós. Então a gente percebe que Cristo pode agora nos oferecer de maneira aberta um acesso a Ele, um acesso ao trono do seu Pai, por meio da intercessão dele, por meio do Espírito Santo, ao traduzir as nossas palavras, para que nós possamos falar diretamente com o nosso Criador. Aquele relacionamento que tinha se rompido por causa do pecado, Cristo, através da sua vida e ministério, restaura para nós, tá? E então, a derrota final de Satanás acontece ali na cruz do Calvário. Quando nós falarmos da crença de número 10, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o poder do pecado e a presença do pecado, tá? Então, Jesus, na cruz, ele liberta a gente dessa questão do poder que o pecado tem sobre nós, de nos escravizar como filhos do pecado, como filhos do mal. Mas ainda não estamos libertos da presença de Satanás e de seus inimigos. Porque nesse contexto do grande conflito, Deus tem que escrever a história de uma forma para que uma parte da Bíblia, uma profecia, na verdade, comprove para nós que o mal não se levantará uma segunda vez sobre a Terra, sobre o universo. De que Satanás não vai ter, de maneira nenhuma, margem para, quem sabe, tentar acusar a Deus. E é por isso que no livro Grande Conflito, isso é magnífico quando nós lemos a maneira final do livro Grande Conflito, quando diz que todos os seres, todas as criaturas, tudo que foi criado, aquilo que é animado e inanimado, tudo que existe no universo, irá declarar para sempre, de uma vez por todas, eternamente, que Deus é amor. Ou seja, o pecado não vai se levantar, não vai ter margem. Então, a maneira como Cristo escreve, como Deus escreve a história e nos chama para viver essa história, é de uma maneira que Satanás não tenha como contra-argumentar, e até mesmo Satanás, seus anjos, os ímpios, até eles, declara a palavra em Isaías, eles dobrarão os seus joelhos. Todo mundo, todo o universo irá declarar que Deus é justo e que Deus é amor. Tá? Então, a gente percebe que essa controvérsia, essa luta, esse grande conflito, ele vai mostrar para nós a autoridade de Cristo, o seu caráter e a nossa submissão a ele, tá bom? E aí a gente percebe, então, que uma das estratégias de Satanás no conflito cósmico é tentar convencer as pessoas de que podem compreender a verdade independentemente de Cristo, tá? E aí vamos criar, então, vários centros de verdade, tá? Seja o centro da verdade vindo do homem, seja o centro da verdade vindo da natureza, do universo observável, nas escrituras, na igreja, na nossa própria consciência, nos nossos achismos. Então, quando a gente tira o foco da centralidade ali em Cristo, a gente se distorce, e é onde a gente cai no erro de acabar aceitando algumas falsas crenças, algumas falsas doutrinas, tá? E aí você deve lembrar que tem algo muito importante no nosso livro que a gente leu, que fala sobre o anticristo, tá? E o anticristo, a gente precisa lembrar disso, porque alguns distorcem a profecia bíblica para fazer parecer que o anticristo é uma pessoa que vai levantar e vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. E quando a gente percebe que o papel do anticristo, na verdade, é se opor, tá? Mas não no sentido de ser contrário, como a gente pensa, né? Não no sentido de ser contrário, mas se opor no sentido de se colocar no lugar de Cristo. Ou seja, assumir um papel que não é o dele. Então, tira o papel de Jesus e assume esse papel no lugar de Cristo. Tá? Então, Satanás está tentando desviar a nossa atenção do nosso Salvador para colocar algumas outras maneiras, alguns outros artifícios como esperança para a humanidade. Seja acreditando no homem, tá? Através de uma intercessão, seja acreditando no homem como futuro para a nação, seja ela nação brasileira, como nós vamos passar pelo período de eleição agora, seja norte-americana, não importa. Quando a gente vai distorcendo quem é a nossa esperança, quem é a nossa salvação para dias melhores, a gente está seguindo práticas do anticristo. Então ele vai nos enredando com filosofias,
com achismos, com falsas interpretações da palavra. Às vezes nós mesmos podemos encontrar interpretações erradas dentro de nós quando nós lemos a página da palavra de Deus e não estamos com foco em Cristo Jesus, tá? Agora, Efésios capítulo 6, verso 12, na verdade o capítulo 6 de uma maneira geral, ele vai falar sobre essa batalha que atinge todo mundo, tá? O próprio salmista, Salmo 51, você deve lembrar, quando Davi vai falar sobre a sua situação, ele já diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o fato de ser pecador não se trata apenas de agir contrariamente a Deus, mas também tem que ver com uma situação da natureza do ser humano, que foi importante nós termos estudado essas crenças antes, tá? Para a gente poder entender essa questão do grande conflito, para entender o amor de Deus, porque aí vem o ponto, tá? Se Deus, então, ele tem essa guerra e a gente não tem escolha de participar ou não participar dessa guerra universal, nós somos o quê? Nós somos fantoches, nós somos peões nesse tabuleiro, nós somos coparticipantes. Qual é a situação? Aí alguns olham e dizem assim, mas quem pecou foi Adão. E por que todos nós estamos pagando o pato? Aí quando a gente vai para Romanos capítulo 5, isso é importante para nós estudarmos na questão do grande conflito, na questão da salvação, que nós estamos falando da doutrina da salvação, nós vemos que como por um só homem entrou o pecado, também por um só homem veio a salvação a todos nós. Então, quem já estudou um pouquinho de matemática, você lembra lá ou física, né, que às vezes forças da mesma grandeza, contrárias ali, quando elas se chocam, elas anulam. Então a condenação veio para todos os homens por causa de um homem, mas a salvação também veio a todos os homens por causa de um homem, né? Então a gente percebe Jesus cumprindo esse papel de segundo Adão, só que agora um Adão que segue à risca a obediência aos mandamentos de Deus, tá? E aí esse conflito ele acontece no nosso dia a dia e a gente também precisa vestir uma armadura que você vê lá em Efésios capítulo 6, tá bom? Aí então vem um outro questionamento, né, que é a questão do sofrimento, que é onde entra aquilo que eu falava sobre o trilema de Epicuro. Nós não vamos nos aprofundar, mas se você quiser um estudo filosófico sobre isso, é muito, muito bom, tá? O trilema de Epicuro, em que esse filósofo ele traz esse questionamento. 3, né? Ele coloca ali, dilema seria ficar entre a cruz e a espada. Dilema seria, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tá? Esse é um dilema. Um trilema é quando nós temos 3 pontos e eles estão ali lutando e nós estamos sem saída. E qual seria esse sem saída? Deus é amor? O que você me diz? Deus é amor? Se você abrir seu microfone, você vai dizer sim, você pode até citar 1 João capítulo 4, né? Dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor. Se Deus é amor, em torno do sofrimento, por que os seus filhos sofrem? Se ele ama, e ele é um pai, por que ele deixa os filhos sofrerem? Aí vem os outros 2 pontos. Pode ser que Deus não tenha poder suficiente para acabar com a dor, com o sofrimento, com o mal, com o pecado. Por isso que os filhos sofrem, porque Deus não tem todo o poder. Mas você vai dizer para mim, Jalbert, mas Deus tem todo o poder. Então entra o outro ponto, Deus não quer. Então, se existe o sofrimento e Deus nos ama, ele deveria acabar com o sofrimento. Mas se Deus nos ama e não acaba com o sofrimento, é porque ele não tem poder. Não, mas Deus tem o poder. Então, se Deus tem o poder e não acaba com o sofrimento, é porque ele não nos ama. Então, essa luta, esse conflito aí, e a própria palavra mostra para nós, Hebreus, capítulo 1, verso 9, que Deus, ele não vai se misturar com o que é mal, com o que é iníquo, com o que é pecado, com o que envolve sofrimento, porque ele ama a justiça e aborrece a iniquidade. Então, o mal, ele não se origina com Deus, tá? Então, nós temos um grande mistério, que é chamado de o mistério da iniquidade, que como surgiu em um ambiente perfeito, no coração de um ser perfeito, a iniquidade, o mal, o pecado, no coração do adversário de Deus. Todo o responsável por isso é Satanás, tá? Então, a gente precisa entender que o grande conflito é para mostrar para todos, porque Deus ele sabe todas as coisas, mas você e eu não sabemos. E o fato de nós não sabermos exige de Deus uma explicação para nós. E então Deus ele escreve a história de uma maneira e deixa as profecias de uma maneira para que no final de todo o grande conflito a gente consiga entender
que realmente Deus é amor. É por isso que quando nós vamos para Romanos, o apóstolo ele diz para nós que mesmo que a gente passe por sofrimento, que a gente passe por dificuldade, que a gente passe por dores, por fome, por miséria, tudo isso que a gente vai passar aqui não vai se comparar nunca com as glórias do porvir, porque o que a gente vai receber no porvir é muito maior, muito mais grandioso, e Deus vai nos restaurar de uma maneira mostrando para nós que nós não vamos passar pela morte, a verdadeira morte, porque essa morte que o ser humano está passível hoje, ela não é a morte eterna. E o grande conflito vai mostrar tudo isso. A destruição final do pecado, da iniquidade, da dor e do sofrimento, e confirmar de uma vez por todas e para sempre que Deus é amor. Tá? Então a gente precisa mostrar isso. E Cristo, ele nos ama de tal maneira, né, que ele não deixou cada um de nós, como filhos seus, por meio da criação, órfãos. Então ele vem a esse mundo e providencia todo o auxílio necessário nessa batalha contra o mal. Ele vem, mostra-nos o exemplo, nos resgata, nos restaura, concede a nós o Espírito Santo, que foi como nós começamos a estudar, João capítulo 16, e o Espírito Santo, então, como o Paracletos, como aquele ajudador que está sempre conosco, ele vem para nos auxiliar nessa caminhada até o momento em que Jesus irá retornar outra vez com poder e grande glória, de uma maneira visível, literal, corpórea, como está em Mateus 24, 25, Atos capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso 7, e tantos outros versos da Bíblia, 1 Tessalonicenses, nós podemos citar também. Então a gente percebe que Cristo vai encerrar todo esse grande conflito no porvir. Daqui um pouquinho de tempo, como diz Hebreus, capítulo 10, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Então a gente olha aqui qual o significado da cruz nesse conflito cósmico. Tá? Então ele vale não somente para nós entendermos como um sinal para a humanidade, mas para lançar fora todas as falsas acusações de Satanás, para que todo o universo que tem a nós ali como um espetáculo, né, para o universo, eles estão olhando, acompanhando, assistindo, entendendo o desenrolar de toda a história, para realmente comprovar que Satanás é o originador do mal, do pecado, do sofrimento, e nunca foi Miguel. Tudo aquilo que Satanás inventou no céu não passava de uma grande mentira. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar aqui o compartilhamento, que parece que deu um probleminha com as páginas seguintes. Eu vou parar rapidinho e já abro a próxima. Tá? Gente, até aqui, tranquilo? Alguma dúvida enquanto eu já abro a outra aqui para gente? Tranquilo, se você quiser fazer sua pergunta, a hora é agora. Não havendo, vou prosseguir então. Vamos para a crença de número 10. No nosso segundo encontro, a gente vai fazer algumas perguntinhas ali que vai auxiliar a gente, tá bom? Para a gente poder fazer melhor a assimilação desse conteúdo. Então vamos lá, nesse contexto de salvação, de que Cristo nos resgata, a gente percebe também que nós não somos estáticos. Se você olhar para como você era algum tempo atrás e como você é hoje, você vai perceber muitas mudanças, algumas positivas, outras negativas. O grupo de amigos que estão ao nosso redor molda quem a gente é também, as pessoas que estão ao nosso redor, a maneira delas falarem interfere na maneira que a gente fala, o que elas assistem, a gente acaba gostando de assistir, o que elas ouvem, a gente acaba gostando de ouvir, e a gente também acaba influenciando outras pessoas também. Então o ser humano, ele é mutável, ele é flexível, ele vai se desdobrando através da história, vai mudando. E então Cristo, sabendo disso, mostra para nós que a nossa salvação ela passa por fases, por experiências, em que a gente vai passando dia a dia em vários momentos. O próprio apóstolo Paulo fala que às vezes ele queria falar de coisas teológicas mais profundas e não podia, porque aquelas pessoas que estavam ouvindo ainda eram bebês na fé. Então ele começava dando leite e não ia para comidas mais sólidas, mas ele mesmo diz que em algum momento elas chegariam a um nível de maturidade espiritual em que poderiam comer alimentos mais sólidos. Quando fala comer alimentos mais sólidos, a gente deve lembrar também daquela expressão do Antigo Testamento, lá do livro de Jeremias, e também do Novo, né? Quando a gente vê a história daquele livrinho amargo, mas no livro de Jeremias, quando diz que achadas as palavras, logo as comi, né? Devorei as palavras.
Então a gente percebe que a nossa fase de vida com Cristo, nessa nova vida, quando Cristo nos resgata, nos salva, e ele faz de nós nova criatura, uma criatura não mais relacionada ao pecado, mas agora relacionada ao Deus Todo-Poderoso, relacionada à salvação, relacionada à vida eterna, a gente vai passar por fases, algumas novinhos e algumas pessoas um pouco mais maduras. E a gente percebe teologicamente, lá no livro Grande Conflito, algumas expressões, como, por exemplo, justificação, santificação e glorificação. Aí aqui nós temos algumas experiências, né, mais destrinchadas ali, que seria salvação, justificação, santificação, purificação e redenção, tá? E aí a gente entende que elas têm fases para o passado, para o presente e para o futuro, tá? Nós temos 3 perspectivas. Algumas já foram alcançadas, algumas estão acontecendo, sendo realizadas hoje, e algumas estão para ocorrer no futuro, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Quando nós falamos sobre o passado, a gente lembra da justificação. Foi aquilo que Deus fez por nós, o que Deus fez no passado. O que Deus vai fazer no presente, ele faz em nós, tá? E aí João, capítulo 3, versos 3 a 5, mostra para nós essa experiência. E quando a gente vai para João 3, eu gostaria de ler com você, que é para a gente entender aquilo que Jesus fez no passado. Você deve lembrar, lá, quando você estuda com o seu desbravador, a história de Nicodemos, lembra disso? É João capítulo 3. E os versos 3 a 5 falam para nós o quê? Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí, lá no nosso cartão de classes regulares, a gente mostra para os nossos desbravadores aquela experiência da borboleta, né, as fases, né, da vida da borboleta, para explicar de uma maneira mais simples por meio da natureza. E quem não lembra, né, de Desejar de Todas as Nações, o capítulo 7, né, que fala sobre a infância de Jesus, que também é muito importante para nós líderes, que Jesus ele aprendia em meio à natureza. E então a gente pega um elemento da natureza e mostra para os desbravadores um assunto que no livro de Sucremos ele aparece de uma maneira mais profunda, que são essas fases da experiência da salvação, que você e eu passamos, tá? Então, no passado, no que envolve a justificação de Cristo, a parte do ser humano está na questão de atender o chamado do Salvador, se arrepender, confessar os pecados, ter seus pecados perdoados por Cristo, ser justificado por ele, justificação unicamente pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras, não por algo que você faça, não pelo tempo de igreja, não pelo lenço colorido, não por quantos anos você e eu temos de clube, mostrando naquela estrelinha ali, nada disso. Justificação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Depois um processo de santificação que começa no passado, mas começa agora a se desenrolar no nosso presente. Aquilo que Deus vai fazer em nós através da santificação, tá? Então, você pode ler isso de uma maneira mais profunda em Atos capítulo 3, tá? Não tem a citação aqui, mas você pode ir lá para Atos capítulo 3, você vai ver, é algo muito bonito. Provérbios 28, verso 13, fala sobre a questão do arrependimento, né, que resulta numa mudança radical. E a própria expressão conversão, a gente vê que é um giro de 180 graus, né? A gente precisa virar mesmo. É um de frente para a retaguarda no comando de ordem unida. É um meia volta volver, e aí a gente segue. Isso é a conversão. Isso só vem por meio do arrependimento, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Lembrando que o arrependimento, tá, gente, biblicamente falando, ele não vem de nós, tá? Ele não vem de nós, ele vem de Deus. Até o arrependimento, ele vem de Deus. Vem de um relacionamento que está sendo restaurado com Deus. Tudo é por ele. Tudo é a respeito dele, tudo é ele, nada é nós, tá? Se nesse conflito, nesse grande conflito, se nesse estudo da experiência da salvação, depende alguma coisa do ser humano, aí já tem alguma coisa errada. Porque todo o foco, da primeira página da Bíblia para a última, do primeiro desenrolar da guerra lá no céu até o último momento, tudo tem que ver com Deus, tudo tem que ver com Jesus, o nosso Salvador. Não tem que ver com a gente, tá? Claro que a gente é uma parcela disso tudo porque Cristo está para nos resgatar. Ele entra nesse cenário para resgatar. Ele é a promessa
daquele casal, do filho daquele casal, tá? Em Gênesis capítulo 3, tá bom? Então, João capítulo 12, verso 32, mais um texto que fala sobre a libertação que Cristo nos dá, tá bom? E a consequência que o pecado traz e a penalidade para mostrar que Satanás, os seus anjos e o pecado não vão ficar impunes. É por isso que quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, e a gente vê aquele capítulo 20 falar sobre o milênio, a gente percebe então que a morte ela vai ser subjugada, que a morte vai ser destruída, né? Morte, onde está o seu aguilhão? Né? Por quê? Porque Cristo venceu. E Cristo vence e vai vencer ainda mais, tá? Então, justificação, Romanos capítulo 5, verso 16, é o ato divino pelo qual Deus declara você e eu justos, tá? E trata a gente como justo, tá? E justificação, ele é o oposto de condenação. A base para semelhante justificação é não a nossa obediência, e sim a obediência de Cristo, tá? Não é aquilo que a gente faz, mas aquilo que ele faz e fez por nós, tá? Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, esse aqui vale muito a pena a gente ler também esse capítulo. Vamos lá aqui para 2 Coríntios, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz para nós o seguinte: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então veja, Cristo ele assume o nosso papel de maneira substitutiva. É ele que se torna pecado, não você e eu, tá? E ele então nos resgata, ele nos justifica. Nós recebemos aquelas vestes brancas que nós vemos lá nas profecias de Mateus, que você pode ler desde o capítulo 22, tá? Ao falar daquela festa, então precisa de vestes especiais, e as vestes precisam ser limpas, precisam ser puras, e são as vestes que a gente vai ver lá no livro do Apocalipse, quando a gente vê aquelas pessoas subindo e pergunta quem são estes, né? Esses são aqueles que vieram da grande tormenta, da grande tribulação, e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Qual Cordeiro? O Cordeiro que foi digno, né? Lá de Apocalipse capítulo 5. Então, essa dignidade que a gente recebe vem por meio daquele que foi digno primeiro. O amor que a gente expressa para o outro também vem daquele que nos amou primeiro. Então a gente percebe que tudo se trata de Cristo, tá bom? Então, quais são os resultados, né, dessa salvação? Quais são os resultados da experiência da salvação para aquilo que foi feito no passado? Né? Então os resultados é o quê? Santificação, nós somos adotados na família de Deus porque nós somos filhos no sentido de sermos criaturas, mas deixamos de ser filhos por consequência do pecado e depois nós somos adotados de novo para a família de Cristo, e o próprio apóstolo vai dizer que nós já não somos servos, mas filhos, né? Porque os servos não comem junto com seus senhores, os servos não estão juntos na casa com seus senhores, não dormem junto com os senhores, mas os filhos sim, então nós somos filhos convidados a estar na casa de Deus. Aí quando eu falo casa, não estou me referindo à igreja, estou me referindo realmente à casa de Deus, estar constantemente na presença do nosso Deus. O resultado dessa salvação também é a certeza de que tudo que Cristo fez, faz e fará garante a nossa eternidade. Tá? Nós recebemos uma nova vida e essa vida é vitoriosa por meio de Cristo e nós temos um dom gratuito para que nenhum de nós nos gloriemos. Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação ela vem proveniente da graça e do amor de Deus e não das nossas obras, para que nenhum de nós pudéssemos nos gloriar ou dizer que fizemos algo, tá bom? Lembra disso, Efésios capítulo 2. No presente, aquilo que nós já falamos, né? Que se nós somos nova criatura, as coisas antigas elas passaram, já não existem mais, e agora tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Tá bom? Então agora nós passamos a viver uma nova vida. E isso causa em nós uma mudança interior. Tá? Mas aí tem um ponto aqui do Nisto Cremos, nesse slide, que é interessante a gente lembrar, que diz assim, ó, que no momento do segundo advento de Cristo, nós vamos ser modificados, transformados. O nosso corpo, que hoje ele é corruptível, que ele é corrompido, que ele é pequeno, frágil, não é mais aquele corpo de Adão antes do pecado, não é mais o corpo que realmente a humanidade deveria ter por todo sempre. Ele vai ser transformado e nós receberemos mais uma vez, tá? Só que aí tem um ponto, que é o caráter, tá? O nosso caráter, ele tem que ser moldado, transformado nesse momento aqui, antes do segundo advento, porque após o fechamento da porta da graça,
não vai mais ter oportunidade de salvação, como alguns ensinam aí fora, de que Jesus Cristo vem, ele resgata os seus filhos, vai, depois passa um momento de tribulação, mais um milênio, depois Jesus Cristo vai voltar de novo, e essas pessoas que ficaram vão ter uma nova oportunidade de poder aceitar. Não, negativo, não existe isso biblicamente. Tá? Alguns ensinam isso, mas não existe isso biblicamente. Então nós percebemos que a questão da nossa experiência aqui na Terra, antes da volta de Jesus, tem que ver com a aceitação da salvação e comprovação dessa salvação. Ah, Jalbert, então, quando a gente fala de salvação, de grande conflito, a gente lembra da lei de Deus, lembra de obediência, de vida, de relacionamento, e a gente lembra que transgressão é pecado, e a gente lembra também que uma quebra no relacionamento, uma quebra nessa obediência, uma falta de amor também cria essa ruptura que é pecado, tudo que não provém da fé é pecado, e aí então a gente vai para um ponto importante de tudo isso, é uma entrega genuína, por meio de tudo que Cristo fez e faz, em que a guarda dos mandamentos acontecem para quê? Para que a gente mostre para todo o universo agora como embaixadores, uma vez que nós somos resgatados, justificados, uma vez que nós estamos nesse processo da santificação, nós somos embaixadores de Cristo, como diz a palavra, nós somos o perfume para as outras pessoas, nós somos a carta aberta para que os outros possam ler e ver Jesus em nós, e então as nossas obras revelam a nossa fé, que é aquilo que a gente vê em Hebreus e em Tiago, tá? E também em uma porção de Timóteo, tá? Então nós precisamos saber dar a razão da fé, como diz Pedro, nós temos que estar atentos às oportunidades para pregar sobre essa salvação, como Paulo instruiu a Timóteo, e nós temos que ter boas obras, não para que essas obras nos justifiquem, mas para que elas mostrem que nós já fomos justificados e transformados em questão de caráter e estamos caminhando para uma transformação completa no grande dia do retorno de Cristo Jesus, tá? E aí, então, essa mudança interior entra uma pessoa da divindade que é o Espírito Santo, tão importante quanto Jesus, tão importante quanto o Pai, e tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho, e que está sempre ao nosso lado, e que atua no nosso coração dia a dia, que é o Espírito Santo. E aí nós temos 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Pedro capítulo 1, verso 4, que fala sobre essa questão da transformação do nosso caráter. Aí, então, aqui é algo muito bonito para a gente ler e estudar, Romanos 13:14 e Hebreus, capítulo 3, verso 14, que fala sobre nós sermos participantes dessa natureza que outrora a gente não tinha por causa do pecado. E aí, então, Cristo, ele novamente nos oferece, eu estou abrindo aqui a Bíblia para ver se a gente consegue ler essa citação de Hebreus 3, e diz assim, Hebreus 3:14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse, verso 15, aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, tá? E aí, então, a gente percebe que assim como Cristo assume a nossa natureza, a natureza humana, ele deseja nos oferecer a sua natureza, né? Uma participação da natureza divina por meio do processo da salvação. Isso é muito bonito e é importante a gente saber disso também, não só para a prova do Nisto Cremos, mas para a gente entender alguns conceitos teológicos que outras pessoas acabam ensinando por aí afora. E isso aqui, vez ou outra, cai em provas quando envolve a questão da experiência da salvação, que é a questão do perfeccionismo, tá? Isso aqui eu não vou bater muito na tecla, porque vai gerar uma série de perguntas e, para a gente entender, é aquilo que nós falamos ainda há pouco. É tudo sobre ele e nada sobre nós. Cada vez mais sobre Cristo e cada vez menos sobre nós. Que ele cresça e nós diminuamos. A plena perfeição só é alcançada em Cristo Jesus. Essa perfeição, ela vem a nós por meio do caráter e amor do nosso Deus e o Espírito Santo nos transformando, nos guiando pela fé, tá? No perfeito caráter de Cristo. E aí, então, nós alcançamos aquilo que Deus deseja de nós. Agora, qual é o nosso papel como crentes, né? O que a gente tem que desempenhar tudo isso? O que significa tudo isso em termos humanos, essa questão de maturidade espiritual? É só conhecer teologicamente? Não. Não é só
sair de assuntos mais fáceis da Bíblia para assuntos mais difíceis. O crescimento em Cristo, que é uma outra crença que a gente tem, ela mostra que não envolve apenas conhecimento teológico, mas experiência de vida, de relacionamento. Tudo se trata de relacionamento. Então, a experiência da salvação mostra para nós não só domínio da palavra, mas mostra também domínio do caráter. Lembra que aquele que domina a língua domina todo o corpo, né? E aquele que consegue dominar a língua não consegue dominar o corpo. Se não domina o corpo, não domina o caráter. Se não domina o caráter, não tem o fruto do Espírito, que lá envolve também domínio próprio. Então a gente percebe que tudo se refere a Deus, porque se para ter domínio próprio a gente precisa do fruto do Espírito, primeiro a gente precisa de um relacionamento com o Espírito. A gente precisa lembrar de João capítulo 3, nascer da água, mas também nascer do Espírito. Tá? Se permitir ser guiado por ele, sem saber de onde vem e nem para onde vai. Tá bom? Em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, trata isso para a gente de uma maneira muito bela, ao falar da vida santificada que a gente precisa levar. E para finalizar aqui, então, o estudo, a gente fala desse último tópico, que é aquilo que Jesus fará, tá? É aquilo que a gente chama de glorificação. O que Jesus fez no passado é a justificação, o que Deus faz em nós no presente é a santificação, e aquilo que Jesus fará por nós no futuro, que é a extinção do pecado, da morte, da dor, do sofrimento de Satanás e seus anjos, e de todos os ímpios, é o que nós vamos entender lá no final da história, e nós vamos passar por um processo que é o processo de glorificação, em que Deus vai compartilhar com os redimidos a sua própria glória radiante, tá? Isso nós vemos mais uma vez em Romanos capítulo 5. O pastor, né, Hans Carl Rondelli, ele diz o seguinte: Paulo relaciona a nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo, por meio da cruz histórica, da ressurreição e do ministério celestial de Cristo. A nossa justificação e santificação são asseguradas por completo e para todos. A nossa salvação futura, a glorificação de nossos corpos, é relacionada por Paulo com a segunda vinda de Cristo. Então, a presença do pecado, ela só vai ser extinta, ela só vai deixar de estar diante de nós no momento da segunda vinda de Cristo, terminado o período do milênio, em que todo o universo comprovar que de fato Deus é amor, que os seus atos são atos de justiça, somente após o desenrolar de todas as fases do juízo de Deus, aí então nós teremos o extermínio de uma vez por todas do pecado, tá? Então é aí que vem a questão da glorificação de os nossos corpos. Os nossos corpos não, o meu corpo e o seu corpo, né, como pessoas justificadas e que aceitaram a Jesus, serão transformados para sempre. E aí o pecado não se levantará mais nenhuma outra vez, nem sobre a terra e nem sobre nenhuma parte do universo. Isso é muito bonito de a gente entender. Que Deus seja louvado grandemente na tua vida, que Deus seja louvado grandemente na minha vida, por atos de bondade, atos que mostram que nós fomos e somos resgatados e salvos unicamente por Cristo Jesus. Eu espero poder ter auxiliado a cada um de vocês nesse momento de estudos. Amanhã a gente vai tentar aplicar, acredito que, se não amanhã, mas ainda hoje na parte da tarde, talvez, não sei, a gente vai aplicar esses conceitos que a gente estudou, um pouquinho mais prático, um pouquinho mais relacionado à nossa prova. Mas, como eu gosto sempre de terminar os momentos de instrução, eu gostaria de fazer um apelo. Se todos nós estamos hoje procurando nos desenvolver dentro do Clube de Desbravadores, seja para conquistar pela primeira vez o lenço de líder, ou para alcançar líder master, ou master avançado, é mostrando que nós também queremos crescer em Cristo, que nós estamos passando por essas fases aí da experiência da salvação. E eu quero convidar a você, do outro lado, a fazer uma entrega nesse momento, para que tudo aquilo que nós já vivemos e aquilo que nós ainda vamos viver, nós tenhamos a ousadia de depositar nesse momento nas mãos do nosso Deus, para que Ele realize em nós o que Ele deseja para cada um de nós. Posso orar com você? Feche seus olhos, eu quero falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pelos momentos que passamos aqui estudando mais uma vez o livro Nisto Cremos, recapitulando de uma maneira bem rápida sobre tópicos muito importantes, sobre textos bíblicos. Não falamos, talvez, Senhor, nem um terço de tudo que está lá. Mas, ó Deus,
te agradecemos pela certeza da salvação. Prepara-nos para o teu reino e usa cada um de nós na realidade das nossas famílias, das nossas igrejas, dos nossos trabalhos, dos nossos desbravadores, para que nós sejamos instrumentos teus de salvação para todos que estão ao nosso redor. Oramos hoje e sempre, no doce e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Nosso distrital Francisco, a palavra está com o senhor mais uma vez. É uma grande honra mesmo estar aqui. É maravilhoso ter o Jalbert como nosso apoio. É um grande líder. Tem participação, acho que na formação de todos os que estão aqui presentes e vários outros. Então, só de antemão, já que o Jalbert já abriu para a próxima perguntas, não teve perguntas, a gente vai deixar para amanhã de pedir que a gente tirasse um print. Então, irmã Neide, a senhora conseguiu resolver aquele problema da câmera? Tem como abrirem suas câmeras para a gente tirar um print? Já ela que está com a amanhã câmera não sei se vai ligadinha dar ali, irmã esse Neide. tempo. Então, a gente aproveita hoje. A gente aproveita logo hoje e tira Oi, aquele Jalbert. print. Que isso Estava aí com vai saudade de você, menino. Ô, irmã Tudo Neide, bem? obrigado pelo carinho, viu? Eu estou bem, obrigado mesmo. Tá bom. Obrigada, eu que agradeço pela aula maravilhosa. Maneide tá encucada porque ela não passou da última vez, que ela realmente leu umas 3 vezes o livro, fez as aulas e tudo bacaninha, mas dessa vez vai dar certo em nome de Jesus. No tempo de Deus, tudo vai dar se certo. vocês puderem abrir... Com certeza. Se vocês puderem abrir a câmera, aí eu gostaria que alguém que está com o celular batesse um print pra gente, jogasse lá no grupo, que isso já serve para todo mundo, tá bom? E também eu quero fazer depois uma recapitulação, algo bacaninha para jogar, porque isso aqui... Oi? Fiz o print. Não, mas a câmera tem que estar aberta. Só tem eu e o Jalbert aqui com a câmera aberta. Não. Ela tá com a câmera aberta, o Joelson também. Estava aberta. Joga lá no grupo, irmã Neide, bate outra e joga de novo. Vai lá. Então é minha internet. É minha internet. Ou o Joelson, é se muito tiver com caramba, celular, então. bate um print Vamos também lá, aí, vamos Joelson. E joga, é melhor sobrar do que faltar. Só o Elvis, que está com a câmera fechada. Talvez se ele estiver no computador sem a câmera, talvez vamos tirar um print então. Tira outra aí e joga lá no grupo. Tirei outra. Tem 4, 5 por aí. Então que Deus abençoe. Tá, eu tenho que resolver um assunto agora. Minha internet realmente está ruim, porque para mim... Francisco, ok. Então que Deus abençoe. Deixa eu te dar uma informação. Já fez... Francisco, deixa eu te dar uma informação aí para vocês. Pode falar. A irmã da Daice faleceu agora de noite. Amanda Dais? É. Ixi. O que houve? Só isso. Ela estava já doente, já internada, ela teve AVC. Vou já falar com a tia Dais aqui no PV. Então, que a gente possa estar orando pela família da tia Dais. Bom, vamos lá, né? E amanhã a gente possa se encontrar aqui novamente. E vamos orar pela família da tia Dais. E até a próxima aula amanhã. Deus abençoe a todos.